Vamos dar continuidade tratando de dois temas também muito pequenos, que são os temas chamados herança jacente e herança vacante. Os temas estão disciplinados no Código Civil, artigos 1819 a 1823, e no Código de Processo Civil, artigos 738 a 743. E de que eles tratam? Vamos nominá-los, em primeiro lugar, para que a gente possa compreender. Herança jacente é um tema. A jacência da herança antecede a vacância, a declaração de vacância dela. Em que consiste a jacência e em que consiste a vacância? A herança jacente é aquela em que não há herdeiros, sucessores conhecidos. Alguém falece sem deixar sucessores conhecidos. Nós já sabemos que a ordem de vocação hereditária é descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, colaterais. Caso essas pessoas não sejam encontradas, os bens serão atribuídos aos municípios, Distrito Federal e União. Aos municípios onde os bens estiverem situados. Se os bens estiverem situados no Distrito Federal, que não tem municípios, ou em territórios que também não têm municípios, atualmente o Brasil não possui territórios, mas pode vir a tê-los novamente, como já teve, os bens aí, nesse caso, não se encontrando herdeiros, serão entregues ao Distrito Federal ou à União, no caso de territórios. Bom, tudo porque no Distrito Federal e nos territórios nós não temos municípios. Os Estados-membros não recepcionarão esses bens. Os Estados-membros receberão o imposto de transmissão causa-morte. Então vamos lá. Falece alguém sem deixar esses herdeiros conhecidos, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, colaterais, nós precisamos desenvolver uma série de procedimentos e de formalidades na tentativa de encontrar esses herdeiros. Essa fase nós chamamos de jacência, herança jacência. Justamente quando se desenvolve esses procedimentos, se cumpre essas formalidades que estão expostas nesses artigos que eu mencionei para vocês, a fim de que os herdeiros ou sucessores sejam localizados, encontrados. Então, falece alguém deixando bens e não deixa herdeiros conhecidos. De logo, o juiz determina a arrecadação dos bens. Em que consiste isso? Relaciona os bens, descreve todos eles e entrega a um curador que será nomeado pelo juiz, pode ser um servidor de carreira do fórum, ou pode ser um estranho, mediante uma remuneração fixada pelo próprio juiz. Então, o primeiro passo é fazer uma relação, é descrever, é relacionar, é organizar esses bens deixados e entregá-los a esse curador, que será o responsável, será o administrador desses bens, até que se promova todas as formalidades e procedimentos da jacência e que se desague na vacância, para que esses bens sejam entregues àqueles entes do poder público. Logo, nós já percebemos que não há princípio de saisinho para municípios, Distrito Federal e União. Para que eles possam receber os bens, é preciso que passemos inicialmente pela jacência. É uma fase provisória que antecede, portanto, a declaração de vacância. Mas voltando, o juiz nomeia um curador, entrega esses bens a ele, comparece ou determina que alguém compareça à casa do decujus, examina documentos, examina papéis, conversa com vizinhos, determina que se expeça carta rogatória para a cidade onde o decujus nasceu, se ele for estrangeiro, ou seja, uma série de providências são tomadas, uma série de providências são adotadas, a fim de que se localize
os sucessores. Não há nenhum interesse por parte do legislador, e muito menos daquelas pessoas de direito público, em receber bens de particulares. Tudo porque aquelas pessoas não dispõem de aparato, não dispõem de condições, não dispõem de equipamentos, não dispõem de pessoas para gerenciar esses bens de particulares. Na verdade, o poder público não tem interesse, nem o legislador tem interesse em entregar esses bens para essas pessoas. O interesse do legislador é entregar os bens para descendentes, ascendentes, cônjuges, companheiros colaterais. O problema é que eles são desconhecidos. Aí essas formalidades vão ser desenvolvidas na tentativa de encontrá-los, repito. Editais são publicados, são 3 editais que devem ser publicados, com intervalo mínimo de 30 dias para cada um deles. Após a publicação desses editais, 1 ano depois da última, o juiz, não se apresentando nenhum sucessor, vai declarar a vacância da herança. Se durante a jacência, durante as providências adotadas, aparecerem herdeiros, o juiz vai decidir pela habilitação deles, se acolher a habilitação, se reconhecer que aquelas pessoas que se habilitaram são realmente herdeiros, ele transforma o procedimento de jacência em inventário e partilha, para depois entregar os bens a essas pessoas. Se ele indeferir a habilitação, ou seja, não reconhecer a condição de sucessor, ou de herdeiro, ou de legatário daquelas pessoas, ele dá prosseguimento à jacência, até que se finalize os procedimentos para se ingressar na vacância. Evidentemente que se todos os herdeiros conhecidos renunciarem à herança, não deflagraremos a jacência, já ingressaremos diretamente na vacância. É o que está escrito no artigo 1823 do Código Civil. Ou seja, nós conhecíamos os sucessores, mas eles renunciaram. Se eles renunciaram, não há nenhum sentido em se desenvolver formalidades e procedimentos para que eles sejam encontrados. Eles já eram conhecidos e renunciaram. A jacência só será desenvolvida, só será aplicada para identificar herdeiros desconhecidos. Se durante o procedimento de jacência surgirem credores, o juiz pode determinar o pagamento desses credores, pode autorizar o curador que pague essas pendências, digamos assim, esses créditos pertencentes a credores. É evidente que o juiz vai analisar e vai fundamentar essas decisões todas. Bom, ao final de todas as providências, publicados os editais 1 ano depois da publicação do último, se não surgirem sucessores, ou aqueles que surgirem não forem reconhecidos como tais, o juiz declara a vacância da herança, ou seja, determina que os bens sejam entregues aos municípios, Distrito Federal e União, a depender do caso. Uma sentença simples que ele vai fundamentar, dizendo, olha, todas as providências foram adotadas, examinou-se os documentos, conversou-se com vizinhos, expediu-se carta precatória para a cidade natal do decujus, publicou-se editais e os herdeiros não apareceram, ou aqueles que apareceram foram reconhecidos como não foram reconhecidos como herdeiros, como legatários ou como sucessores. Aí ele declara a vacância. Nesse caso, eu terei que declarar a vacância pelo fato de não ter encontrado os herdeiros. Aí declara, determinando que os bens sejam entregues a essas pessoas de direito público. Mesmo depois que esses bens forem entregues às pessoas de direito público, os herdeiros poderão reclamar. Poderão reclamar em que prazo? O artigo 1822 do Código Civil anota o seguinte prazo. Caput: os descendentes
os ascendentes, o cônjuge e o companheiro terão o prazo de 5 anos após a abertura da sucessão para reclamarem a herança, mesmo depois de declarada a vacância. No parágrafo único desse artigo 1822, o legislador indica que os colaterais terão o prazo de até a declaração de vacância para reclamarem esses bens. Então, resumindo, os colaterais terão o prazo de até a declaração de vacância para que esses bens sejam recuperados do poder público, para que o poder público possa devolver esses bens aos colaterais que apareceram, ao passo que os descendentes, ascendentes, cônjuges e companheiros terão o prazo contado de 5 anos após a abertura da sucessão para reclamarem esses bens. Aí há uma observação, há uma ponderação feita pela doutrina e pela jurisprudência, dizendo que esse prazo contido no caput do artigo 1822 traz uma incongruência, ou traz uma inconsequência muito grande. E qual é essa inconsequência? É que pode ser que no caso concreto, pode acontecer isso, que os colaterais têm um prazo maior do que os descendentes, ascendentes, cônjuges e companheiros. Nós sabemos, não custa nada repetir, que a ordem de vocação hereditária descendentes, depois ascendentes, depois cônjuges e companheiros, depois colaterais. Então não se justifica que os colaterais possam ter um prazo superior àqueles que estão à sua frente na ordem de vocação hereditária. Isso pode acontecer, por exemplo, se a jacência perdurar por 10 anos. Tomemos esse exemplo. Bom, se ela se perdurar por 10 anos, os descendentes, ascendentes, cônjuges e companheiros terão perdido o prazo, porque o artigo 1822, caput, diz que o prazo são 5 anos após a abertura da sucessão. E os colaterais não. Os colaterais ainda teriam um prazo, porque o parágrafo único do mesmo artigo diz que os colaterais poderão se habilitar até a declaração de vacância. Então, na verdade, o correto é interpretar o caput do artigo 1822 como se ele tivesse a seguinte redação: o prazo para os descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro é de 5 anos após a declaração da vacância, e não após a abertura da sucessão, como diz o artigo. Seria mais coerente, esse entendimento é unânime e não há divergência em relação a isso. Há um erro no caput do artigo 1822. É o entendimento que predomina na doutrina e predomina de forma unânime na jurisprudência. Há um erro porque o legislador, na verdade, quis dizer 5 anos após a declaração de vacância para descendentes, ascendentes, cônjuges e companheiros, até a declaração de vacância para os colaterais. É isso. Aguardo, se houver necessidade, alguma pergunta, algum questionamento por aqui, pelo Google Aulas ou via celular. Forte abraço a todos. Obrigado.